Olá, amigos do canal Fronteira do Infinito, saravá a todos. No dia de hoje, escolhemos um tema do livro Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, do médium W. da Mata Silva, que, que é sobre os sete orixás, o entendimento da Umbanda esotérica e os sete orixás. Vamos lá. Então, o conceito interno ou esotérico da corrente umbandista sobre as sete linhas ou vibrações originais. Então vamos começar. Orixalá ou Oxalá é a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual estão situados espíritos cujo grau evolutivo alcançaram diretamente esta faixa vibratória, que está sob a supervisão direta de Jesus, o Cristo. Na Umbanda se apresentam na roupagem de caboclos. Esta faixa vibratória dá assistência e formação aos tribunais superiores do astral diretamente e controla aspectos especiais das leis cósmicas por seus elementos básicos, relacionados ao poder manipulador dos sete núcleos vitais do homem e espírito, em conjunção com os sete fluidos cósmicos, ditos em outras escolas como forças sutis da natureza e que denominam como chakras e como tattvas. Em suma, é a linha do grande Orixalá ou Oxalá, o mesmo que Jesus. Segundo a lei do verbo, esta linha ou vibração de Orixalá reflete ou traduz o princípio incriado que, pelo aspecto das leis cósmicas, controla o lado ativo que atua na natureza. E ainda o verbo solar, a ciência do verbo, a ciência do verbo, faz a supervisão das demais vibrações ou linhas subsequentes que atuam na Terra. Orixalá é igual ou significa a luz do Senhor Deus. Vamos agora falar de Iemanjá. É a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual estão situados espíritos cuja matriz perispirítica sempre definiu seus caracteres psíquicos na qualidade facultada pela matéria, como femininos, e cujo grau ou estado evolutivo alcançaram essa faixa vibratória. Na Umbanda apresentam-se como caboclas. Segundo a lei do verbo, esta linha ou vibração de Iemanjá reflete ou traduz o duplo princípio espiritual incriado, o eterno feminino. A força fecundante, pelo aspecto cósmico, atua na natureza conjugando o ativo no passivo, o quente no úmido e etc. Iemanjá significa princípio duplo gerante. Vamos falar de Iore agora. É a vibração ou linha de força espiritual na qual estão situados espíritos cujo grau evolutivo alcançou esta faixa vibratória e cuja matriz perispirítica ainda não dissolveu os caracteres psíquicos e atuantes infantis. Segundo a lei do verbo, a linha ou vibração de Ori reflete e traduz o princípio em ação da humanidade ou o mundo da forma. Pelo aspecto moral, este princípio controla a lei da reencarnação. Pelo lado cósmico, controla a lei natural. Para a tríplice manifestação do ativo passivo, o produto do duplo gerante, Iore, igual a potência divina manifestando-se. Na Umbanda tradicional, chamamos ali a linha dos ibejes, né? A linha das crianças. Xangô é a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual estão situados todos os espíritos que fazem executar a lei kármica pela ferição das causas e que na Umbanda se apresentam como caboclos. É a faixa vibratória que dá assistência e formação direta aos tribunais inferiores do astral. Segundo a lei do verbo, essa linha ou vibração de Xangô reflete ou traduz movimento de vibração da energia oculta, o raio oculto, a alma ou o senhor do fogo, o dirigente das almas. Xangô, o senhor das almas do elemento ígneo.
Ogum é a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual estão situados todos os espíritos que controlam os choques consequentes da execução kármica, como cobranças e reajustes da lei dentro de seus efeitos. É a faixa que atende nas demandas da fé, se apresentam nas demandas da fé, das aflições, das lutas morais, etc. Na Umbanda se apresentam como caboclos. Segundo a lei do verbo, essa faixa ou vibração reflete ou traduz a luta sagrada, o fogo sagrado. Ogum representa ou é igual o fogo da salvação ou da glória. Oxóssi é a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual estão situados espíritos que se encarregam, particularmente, dentre outros afazeres, da ação doutrinária ou de catequese. Na Umbanda se apresentam sob a forma de caboclos e caboclas e dão também muita assistência aos males físicos e psíquicos. Segundo a lei do verbo, esta linha ou vibração de Oxóssi reflete ou traduz ação envolvente ou circular sobre os viventes da Terra. Esta faixa vibratória espiritual usa muito o prana dos elementos vegetais na terapêutica oculta. Yorimá, ou os pretos velhos, ou Baluayê, é a vibração ou linha de força espiritual sobre a qual se situam os espíritos que podem exercer uma ação geral sobre os viventes ou encarnados. É a faixa vibratória que acolhe os magos da experiência da sabedoria. É o mestrado da magia, envolvendo os aspectos da terapêutica natural e astral oculta. São os senhores do cabalismo pela ação das rezas de força, etc. Na Umbanda apresentam-se como espíritos de pretos velhos. Segundo a lei do verbo, a linha de Orimá reflete ou traduz potência, ordem, princípio permanente. E Orimá igual potência da palavra da lei, palavra reinante da lei. Então, com isso, nós falamos o que representa cada um desses 7 orixás, suas forças, seus significados, como que trabalham. É muito importante para o nosso trabalho do dia a dia ter consciência do que cada uma dessas correntes exercem no plano espiritual e o trabalho que é feito em relação à assistência. Então, que nós possamos é, tirar desses aprendizados para melhor trabalhar em nossas casas. Que o grande Orixalá e todos os orixás nos abençoe sempre. Saravá.